capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de nos reunir ao redor dela nessa noite, meditar sobre a tua palavra, a tua vontade revelada para nós. E nós pedimos agora que o Senhor grave essa palavra no nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreender as santas Escrituras e que venha sobre nós agora o espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que nós cresçamos no entendimento da tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós já vamos ler o texto, fique tranquilo. Nós estamos entrando aí no mês de maio, é o mês de aniversário da nossa igreja, glória a Deus por isso. Dia 15 agora de maio nós vamos completar aí 2 anos que nós fizemos nosso primeiro culto público aqui no Tiradentes. E isso é um motivo de muita alegria para nós, né? E todas as vezes que nós vamos celebrar, todas as vezes, nessas 2 vezes agora, que nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja, nós procuramos buscar uma direção do Senhor para nós, qual é o tempo, a estação que nós estamos vivendo com Ele. Eu me lembro que quando nós iniciamos aqui, nós fizemos o primeiro culto público e as primeiras palavras, o Senhor nos falou muito sobre raízes, sobre os fundamentos, nós aprofundarmos as nossas raízes. Nós falamos muito sobre oração, a adoração, a palavra, a comunhão entre os irmãos. E aí no nosso primeiro aniversário, nós entendemos do Senhor que ainda era tempo de fundamentos, de nós continuarmos aprofundando para que a base seja sólida, firme, essas raízes profundas, para nós sustentarmos tudo aquilo que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Quanto mais alta é uma árvore, mais profunda é as suas raízes. Até poético isso aí. E esse tempo agora, nós buscando a direção do Senhor, nós temos entendido que é tempo dessa árvore que nós plantamos aqui, chamada igreja, dela começar a se ramificar. É um tempo onde, quando nós plantamos uma muda de uma árvore, ela entendeu que ela está plantada, que ela já não está num vasinho mais. As raízes dela já ganhou algum solo. E agora ela já começa a soltar alguns brotos, alguns ramos. Já quase pensando em frutificar. Já pode-se até ver alguns frutos. Mas é só sinal que essa árvore entendeu que ela está plantada num lugar. E qual é o propósito dessa árvore nesse lugar? E então, nós temos entendido do Senhor que é tempo de nós começarmos a ramificar agora. O que quer dizer isso? De nós começarmos a expandir o nosso alcance. E por isso nós, durante esse mês de maio, nós vamos trabalhar uma série de mensagens que nós vamos chamar de Faça de Propósito. Pode falar para o teu irmão aí, faz de propósito, irmão. Ixi, meu Deus, vocês estão aí? Vão animar, gente. Faça de propósito. Não sei se você se lembra aí quando você era criança e às vezes você estava brincando lá, fazendo teu castelinho de areia ou estava construindo algo, aí passava um abençoadinho do seu amigo e pá! Chutava teu castelinho de areia, esbarrava em você. Qual que era a frase que você falava para ele? Você fez de propósito. Não é assim? Você fez de propósito isso. O que nós estávamos querendo dizer com isso? Que por trás daquela ação daquela pessoa, daquela abençoadinha criança, tinha uma intenção, tinha uma motivação por trás de uma ação.
E o que eu tenho entendido do Senhor que é tempo de nós fazermos as coisas de propósito. Quando eu estava meditando nessas palavras aqui, o Senhor, é como se o Senhor falasse no meu coração, olha, é tempo de viver de propósito. Sabe, viver por viver mesmo, ter uma razão de viver. Porque na medida que você é alcançado pelo amor de Cristo, você se torna uma nova criatura, já não tem como mais viver uma vida sem propósito, sem destino, sem razão de existir, porque o Senhor, na verdade, Ele vem para te conceder um propósito para a sua vida, te realinhar com aquilo que Ele te criou para ser. Ele vem para restaurar a imagem dEle. Sabe, as nossas vidas não pode ser mais um conjunto de acasos, de escolhas aleatórias, e muito menos de más escolhas. Como se, sabe, não houvesse amanhã, ou se nós não tivéssemos um Senhor sobre a nossa vida. Jesus Cristo te comprou com alto preço, querido. E no dia que você entregou a sua vida a Ele, você disse, você é Senhor da minha vida. E Senhor é como se você estivesse dizendo, o Senhor é dono da minha vida. Hoje eu vivo para o Senhor. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, agora nós temos um alvo, nós temos uma direção, nós estamos caminhando para um destino, nós não estamos mais perdidos aqui nessa terra. Amém? Você pode louvar o Senhor por isso? Sabe, o primeiro homem na Bíblia que foi dominado pelo pecado, ele se chama Caim. Porque Adão, ele peca, faz com que o pecado entre no mundo. Mas nós vamos ver que em Caim o pecado domina ele. Você se lembra da história? Caim e Abel vai apresentar um sacrifício diante do Senhor. Cada um leva a sua oferta lá. Aí a palavra diz que o Senhor aceita a oferta de Abel, né, se agrada da oferta de Abel, mas não aceita de Caim. Porque o coração de Caim, ele não era condizente com a oferta que ele estava apresentando ao Senhor. Tanto que ali em Gênesis 4:6, né, depois que o Senhor rejeita a oferta de Caim, né, ele fecha a cara, fica emburrado, de malzinho com Deus. E aí o Senhor vai falar assim para ele em Gênesis 4:6, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Então imagina a cara que Caim estava. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então o que o Senhor estava dizendo aqui? Ó, filho, tua vida não está correta diante de mim. Você está entendendo por que nós ajoelhamos aqui antes de começar o culto? Por mais que nós já estamos lavados pelo sangue de Jesus, nós cometemos pecados ainda. E o nosso coração, nós temos que fazer o que é certo, estar limpos diante do Senhor, porque aí os nossos louvores, as nossas ofertas vão ser aceitas diante de Deus. Então Deus diz para Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha o que Deus está dizendo, Caim, se você não corrigir a sua vida, se você não mudar o seu modo de proceder, o pecado já está aí, filho, caminhando com você, do teu lado, te esperando. E todo o desejo do pecado sobre a tua vida vai te fazer mal, e ele vai te dominar. E aí nós vamos ver que Caim não dá ouvidos ao Senhor, chama o seu irmão para o campo, lá ele ataca o seu irmão e mata o seu irmão, primeiro homicídio na terra, primeiro sangue derramado nessa terra, é feito por Caim, porque o pecado o dominou. Lembra do alerta de Deus? O desejo dele é contra você, mas é necessário que você o domine, e não ao contrário. Então aquele homem, ele mata o seu irmão ali,
e ele se torna maldito na terra. Mas por que eu estou falando isso com você nessa noite? Porque a seguir nos mostra o que é uma pessoa sem Cristo. Porque o Senhor vai dizer, olha, né, a voz do sangue do teu irmão está clamando da terra, né, e vai dizer, por isso agora você é maldito na terra. O que você plantar não vai nascer. E aí diz assim, você será fugitivo e errante pela terra. E aí Caim diz no versículo 13, então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, ou seja, não tem lugar para ele. E da tua presença terei de me esconder, medo de Deus. E serei fugitivo e errante pela terra. Vive com medo, sem destino. Na NVI diz assim, fugitivo sem rumo pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Então, essa é a condição de um homem sem Cristo no mundo. Acusado diante de Deus. Vive acusado, com medo do Senhor. É um homem que não tem destino, errante por esse mundo. É um homem que é tomado pelo medo. Mas para aqueles que estão em Cristo, eles recebem uma nova vida, amém? Com paz com Deus, com direção clara, mergulhada no amor. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo, olha, para mim que foi resgatado por Deus, entreguei minha vida para o Senhor, eu tenho um alvo e eu prossigo para este alvo. É a minha soberana vocação reservada em Cristo Jesus. É um reino de glória. Nós aguardamos como Abraão a nova cidade que desce dos céus, cujo Deus é o arquiteto e construtor, a nova Jerusalém. Nós temos uma esperança, nós temos um alvo a seguir, nós já não somos errantes pelo mundo, fugindo, se escondendo, mas agora nós somos filhos de Deus, revelando esse reino que nós pertencemos. Então, quem está em Cristo, nós temos essa direção, nós somos chamados a viver com um propósito nessa terra. Por isso, mais uma vez, eu te digo, irmão, passe a fazer tudo com propósito, com uma razão. Passe a ter uma intenção em cada ação sua. Passe a ter uma motivação no seu viver. E fazer tudo com propósito. Sabe, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nossos encontros com outras pessoas, deve ganhar outra motivação, sabe? Que vai além daquilo que nós estamos vendo, que as pessoas veem. Nós precisamos revelar o reino de Deus, que nós pertencemos e esse reino que nós aguardamos. Nós precisamos carregar essa realidade de um reino que é paz, justiça e alegria no Espírito. Nós precisamos ter uma motivação, um propósito no nosso coração. Sabe, nós, guarda isso em seu coração, não realizamos obras pelos motivos que o mundo pensa que devem ser feitas, mas realizamos por quem nós nos tornamos em Cristo. Sabe, nós não fazemos as coisas porque o mundo acha que é certinho e é assim que deve fazer, mas é por quem nós somos, quem Cristo nos transformou, quem Cristo fez, o que Cristo fez em nós, a nova história que Cristo nos deu. Por isso eu queria te perguntar nessa noite, as tuas ações, o teu caminhar diário, tem sido feito a partir da natureza que Cristo te concedeu? Esse caminhar seu diário, quando as pessoas olham para você, eles conseguem ver a nova natureza
que Cristo te concedeu? Você tem vivido com propósito nessa terra? Ou você só tem existido nesse mundo? Ou você só tem buscado sobreviver nessa terra? Porque Caim era um sobrevivente. Eu amo aquelas séries lá de sobrevivência, lá, aqueles desafios lá no mato, aquelas coisas. Eu adoro ver aquilo lá. Mas o detalhe lá é que é uma luta de sobrevivência. É você tentando existir mais um dia, com o mínimo necessário para te manter vivo. Deixa eu te dizer, Jesus te salvou para você viver em abundância de vida. Chega de miséria, chega de ficar arrastando pelos seus dias. Chega de viver um dia assim, venci, sobrevivi, vamos para mais um. Deus te criou para avançar, para viver com propósito nesse mundo, para cooperar com o que Ele está fazendo nessa terra. Por isso, faça tudo com propósito, amém? Você vai ouvir bastante isso esse mês. Prepare o seu ouvidinho. Mas é tempo do Senhor nos despertar. É tempo de nós entendermos que há mais reservado para nós. Chega de simplesmente existir. Está na hora de nós começarmos a viver algo mais com o Senhor. E por isso, nessa primeira palavra dessa série, eu queria meditar com você qual é a razão que nos faz viver, fazer tudo com propósito. Qual que é essa mentalidade que nos conduz a ter uma motivação atrás de cada ação cotidiana nossa? Qual que é essa mentalidade que nós precisamos ter? E aí nós abrimos um texto aí, você guardou aí o texto? 2 Coríntios 5, versículo 18. O texto diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, queridos, o que nos corrige as nossas motivações, o que nos impulsiona em cada ação nós termos um propósito, é essa consciência que nós pertencemos a um outro reino, a um reino eterno. Essa consciência que nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, nós somos reconciliados com Deus, e agora Ele nos confia essa mesma mensagem para que nós compartilhemos elas com outros. Sabe que nós somos enviados nesse mundo com uma missão, portadores de uma mensagem. Por isso essa primeira palavra dessa série se chama Nós Estamos em Missão. Nós temos uma missão nesse mundo. E que venha sobre você a unção do Capitão Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Você tem uma missão dada por Deus nessa terra. E nós precisamos avançar nesse propósito. Sabe, como eu disse, nós não estamos numa luta de sobrevivência nessa terra, resistindo nesse mundo até que ele se consuma. Muito menos nós também não estamos de férias nesse mundo. Obrigado, Senhor Jesus, o Senhor me salvou. Obrigado, agora eu vou descansar em paz, porque eu sei que no dia que o Senhor voltar, eu vou estar contigo. Estou de férias aqui, vou curtir a vida, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Crente, eu não sei falar a sigla lá que o pastor usa, né? Sentado, SSS. O que é, Samuel? Você lembra? Isso. Salvo, sentado, satisfeito. Sabe, nós não somos chamados para isso.
Sobre nós há um encargo de Deus. E isso precisa começar a pesar no nosso coração nessa noite. E é um peso de glória. Não é fardo. É peso de glória. Nós temos um propósito e uma missão nesse mundo. Alertar esse mundo que há um reino eterno vindo. E é esse reino que vai prevalecer na terra. Nós somos enviados nesse mundo como representantes de Cristo para comunicar a sua mensagem. Aqui no contexto desse texto aqui que nós lemos, Paulo usa a figura de um embaixador. O embaixador, é interessante que a mesma palavra que no original para embaixador é presbítero, sabe? Era um ancião, era alguém maduro, alguém experimentado. O embaixador era um arauto, um mensageiro de um rei. Era o representante do rei enviado em nome do rei. E onde o embaixador estava, ele, enquanto estava em nome daquele rei, era como se o próprio rei estivesse ali. Quando ele proferia uma mensagem dada pelo rei, era como se o próprio rei estivesse ali falando. Então, conforme o embaixador era tratado, era como se o rei fosse tratado. Só abrir aqui uma referência extra-bíblica. Quem assistiu Esparta lá vai lembrar que vai o mensageiro lá do rei Artaxerxes falar com o espartano lá, com o Leônidas. Lembra daquela cena que ele fala, isso é Esparta, e mete o pé nele lá? O que o mensageiro fala na hora? Você é louco? Você vai tratar o mensageiro do rei dessa forma? Porque estando ali um embaixador, um arauto do rei, comunicando uma mensagem, é como se fosse o próprio rei pisando ali. E Paulo está usando essa figura em relação a nós. Em relação àqueles que foram salvos pelo Senhor. Nós fomos alcançados pela mensagem de embaixadores de Cristo. Você sabe disso? Nós cremos no Senhor Jesus porque um dia homens receberam uma mensagem do rei. E caminhando na autoridade desse rei, proclamou isso sobre toda a terra. E essa mensagem saiu de um pequeno país, lá no Oriente Médio. E ela varreu o mundo. Chegou até nós no novo mundo. Nós somos chamados, que fomos alcançados por essa mensagem, nós também nos tornamos embaixadores de Cristo nessa terra. E essa consciência que nós somos embaixadores do Senhor é o que vai nos impulsionar a viver de propósito, a fazer tudo com propósito nesse mundo. O que nos habilita a fazer tudo de propósito é essa convicção dentro de nós. Eu fui alcançado por uma mensagem. E uma mensagem me foi confiada. E aí é isso que eu queria falar com você nessa noite. Qual que é essa característica que um embaixador de Cristo carrega? Para que você possa fazer tudo de propósito a partir de hoje. Quando nós olhamos para esse texto aí, nós vamos ver que a primeira característica de um embaixador de Cristo é que ele é consciente que lhe foi dado um trabalho e há um trabalho a ser feito. O embaixador, ele é consciente que ele tem um trabalho a realizar. Aí no versículo 18 diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo, olha, Deus através de Cristo veio até nós, nos resgatou,
nos reconciliou com Ele, porque lembra, nós éramos inimigos de Deus. Ele nos reconciliou com Ele e agora nos deu um ministério da reconciliação. Essa palavra ministério no grego é diaconia, que é traduzida por serviço, ofício. O que Paulo está dizendo aqui, olha, no dia que Cristo nos reconciliou com Deus, Ele nos deu um serviço, nos deu uma profissão, sermos reconciliadores. Essa é a primeira característica de um embaixador. Ele foi chamado para promover reconciliação da humanidade com Deus. Esse é o teu serviço nessa terra, querido. No dia que você disse sim para Jesus, você ganhou uma nova profissão. Reconciliador. Então, no dia que te perguntar o que você faz da vida, fala, eu reconcilio pessoas com Deus. Oh, pensa. Porque é para isso que Deus te chamou. Sabe, o que nós devemos compreender nessa noite é que a nossa vida não se resume a receber uma salvação e o amor de Cristo. Não se resume só a isso, mas também levar outras pessoas a reconhecer esse amor e receber essa salvação, esse perdão do Senhor. Precisa queimar no nosso coração que há um mover de Deus sobre esse mundo, para que as pessoas se voltem para Ele. Precisa começar a dominar o nosso coração pela urgência que há no coração de Deus, chamando pessoas ao arrependimento. Precisa começar a arder no nosso coração que Deus está lançando seus laços de amor e atraindo pessoas, e nós temos que ser essa boca para dizer, olha, Deus está te chamando para uma nova vida, para uma vida mergulhada em amor, em esperança, em alegria. Você não precisa mais viver nas mazelas desse mundo, você não precisa mais ter um peso de condenação sobre os seus ombros, mas há esperança em Cristo Jesus. Um embaixador de Cristo tem essa consciência que há um serviço a ser feito nessa terra. Eu estava ouvindo um relato de uma missionária, eu até compartilhei com vocês lá no grupo, e ela relatando da realidade de uma aldeia na Ásia. E enquanto ela contava histórias daqueles vilarejos sem ninguém para pregar o evangelho, um pequeno grupo de 20 líderes, 20 homens, né, que foram preparados para pregar por mais, se eu não me engano, 70 aldeias. E o que mais doeu no meu coração ouvindo aquele relato foi o que ela disse, que havia pessoas morrendo, perecendo, sem ter a esperança que iriam ressuscitar. Nas minhas palavras, não foi assim que ela disse. Há pessoas fechando os olhos nesse mundo, sem nunca ter ouvido que há uma esperança de vida e vida eterna para elas. Há pessoas que nunca ouviram, que mesmo ainda que morra, quem crê em mim viverá eternamente. Há um trabalho a ser feito. Há um ofício a ser desenvolvido. E isso foi confiado a mim e a você, querido. No dia que você disse sim para Jesus, esse encargo veio no pacote. Deus é tão gracioso que Ele podia fazer isso. Dizem que os anjos queriam fazer parte desse ministério, mas o Senhor decidiu compartilhar essa alegria comigo e com você. E aí eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você teve a alegria de ver alguém nascendo de novo? Onde você participou desse testemunho e do agir de Deus na vida de alguém? Há um ofício a ser cumprido, há um serviço a ser realizado. E um embaixador de Cristo é consciente disso.
Nós precisamos caminhar para esse mundo tendo a consciência de que não está tudo bem entre Deus e a humanidade. Nós esquecemos disso muito fácil. O maior engano que uma pessoa pode ter é achar que está tudo bem entre ela e Deus se ela não tem Cristo na sua vida. Não está tudo bem entre Deus e a humanidade. Por isso Deus enviou o seu Filho para reconciliar o mundo com Ele. E nos confiou esse ministério da reconciliação. Há uma inimizade entre a humanidade e Deus, queridos. E a triste notícia e a mais pura verdade é que não há quem se oponha a Deus e possa prevalecer. Não há quem seja inimigo de Deus e prevaleça. Por isso é tempo de nós clamarmos, é tempo de ter uma urgência no nosso coração que há uma sentença de morte sobre a humanidade. Mais uma vez vou te dizer, nós não estamos de férias nesse mundo. Mas nós passamos a nos importar com o que Deus se importa. E amar o que Deus ama. E a odiar o que Deus odeia. Nosso papel é cooperar. É servir a Deus. É se envolver na missão de Deus. É estar disponível. Esteja disponível para o Senhor. Cada decisão, fala e ação nossa deve partir do encargo do coração de Deus que nós carregamos. E aí Ezequiel 33:11, Deus vai revelar o coração dele dizendo: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer. Esse é o coração de Deus. Deus não é um sádico que está vendo pessoas morrerem nos seus pecados e tem prazer nisso, querido. Paulo vai escrever a Timóteo e ele diz em 1 Timóteo 2:3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que quantos sejam salvos? Todos. Que todos tenham a oportunidade de confessar a Cristo Jesus. Há uma graça de Deus sobre esse mundo. Há uma graça de Deus convidando homens, mulheres, jovens, crianças e anciãos ao arrependimento, para que sejam salvos da condenação eterna. E é nossa obrigação como salvos, como filhos de Deus, proclamar isso com os pulmões cheios, em tempo e fora de tempo. É tempo de nós fazermos com propósito, andarmos para essa terra com esse ofício sobre nós. Somos embaixadores de Cristo e nos foi confiado o serviço da reconciliação. É tempo de chamar homens e mulheres e dizer: se reconciliem com Deus, se reconciliem enquanto há tempo. É tempo de nós proclamarmos. Há um dia reservado para a justiça de Deus vir sobre esse mundo. Quem crê no Senhor Jesus, quem entregar sua vida a Ele, vai entrar nesse reino. Quem não crer, será lançado fora. Nosso papel é chamar o maior número de pessoas para se unir à nossa família e dizer: venha para um reino eterno. Entre na glória de Cristo. Então a primeira característica desse embaixador é isso. Ele é consciente que há
um ofício sobre ele. Há um serviço a ser feito. Foi confiado um ministério da reconciliação. Isso Deus depositou na tua mão. Não é exclusivo de algumas pessoas, mas de todos aqueles que creem em Cristo. A segunda característica de um embaixador é que ele carrega uma mensagem. Lembra que eu falei? O embaixador era um mensageiro, um arauto do rei, que era enviado em nome do rei para proclamar uma mensagem. Se o serviço é reconciliar, a mensagem é como você se reconcilia. E aí Paulo vai continuar aí no versículo 19, né? Ele diz aí no 18, né? Nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Paulo está dizendo, olha, ele nos deu o ministério, o serviço de reconciliar pessoas e nos deu a palavra da reconciliação. O papel do embaixador é transmitir a palavra do rei com fidelidade. A palavra, a mensagem do nosso rei deve estar viva no nosso coração. Deve estar vibrante, queimando, ardendo no nosso coração. Sabe, o embaixador, ele devia estar familiarizado com as intenções do rei, com o que o rei pensava, como que o rei agia. Sabe por quê? Porque normalmente ele viajava para outro país, não é igual hoje, você pega um carro, um avião, você passa, em horas você está em outro país. Ele passava dias, meses na convivência de outro povo, representando o rei. E aí tinha a mensagem da carta do rei, mas tinha a mensagem do embaixador. Então, conforme eles perguntavam, o que o teu rei pensa sobre tal assunto? Sobre aquele outro país? Um bom embaixador ia saber dizer quais eram as preferências do rei, as intenções, as motivações, o que deveria ser dito e o que não ser dito. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que a mensagem do nosso Rei Jesus deve estar viva nos nossos corações. E a mensagem do Senhor para essa humanidade é a mensagem da cruz. É o Evangelho, é a boa notícia. É isso que o Senhor nos enviou a proclamar. Não é as nossas intenções, as nossas opiniões, mas sim o que o Senhor colocou nos nossos lábios para ser dito. Por isso nós devemos sempre dizer como aquele hino, né? Eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu vou proclamar. A mensagem da cruz deve estar viva nos nossos corações. É tempo de nós proclamarmos como arautos do Senhor, como está escrito aí no versículo que nós acabamos de ler, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou essa palavra de reconciliação. É tempo de nós anunciarmos as boas novas de salvação, que há ainda esperança para a humanidade. Ainda é tempo de reconciliação com o Senhor. O perdão dos nossos pecados ainda está disponível. E aí eu te pergunto, as boas novas de salvação está clara aí no seu coração? Está viva aí ainda? Você sabe anunciar o Evangelho? Você sabe proclamar a obra da cruz para que creiam no Senhor? E a mensagem que a gente tem que levar é uma mensagem completa. Tem que ser a mensagem inteira.
pode ser só a parte bonita, não. Porque para haver necessidade de reconciliação, houve primeiro o quê? Rompimento. Houve conflito. Houve separação. A mensagem da reconciliação começa primeiro com a divergência que houve. A mensagem deve começar como está ali em Romanos 3,10. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No versículo 22 diz: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem que começar por aí, dizendo: não há ninguém justo diante de Deus. Todos carecem da graça, do amor, do perdão do Senhor. Porque, como eu disse, o maior engano que pode ter para uma pessoa é ela dizer que está tudo bem entre ela e Deus, se ela não tem Cristo na sua vida. Esse é o maior engano que uma pessoa pode viver. Quantas vezes conversando com pessoas que não entregou a sua vida a Jesus e diz: eu sou bom, eu não faço nada errado. Pago minhas contas em dia, não dou calote em ninguém, ando direito. Eu não sou o justo juiz que se assenta na cadeira para julgar o coração de ninguém. E eu só posso ir até onde a palavra diz, mas diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Nós não somos salvos por obras, mas pela graça que é no nome de Cristo Jesus. Vós não sois salvos por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. É favor de Deus. Nós precisamos carregar a mensagem da cruz muito clara no nosso coração, muito vivo, e dizer para as pessoas assim que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois a mensagem que João Batista levantou no deserto era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus levanta como um pregador após João Batista, e a mensagem do Senhor Jesus era: arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. É chegado o reino de Deus. A mensagem continua a mesma: precisa haver arrependimento. Arrepender é mudança de vida, é abandonar os seus pecados e viver de uma nova forma. Arrependimento é ter uma vida transformada, é abandonar o seu velho estilo de vida, é mudar de direção, é estar indo numa direção de condenação, de obras da carne, e se arrepender e se converter e ir em rumo ao reino de Deus, à salvação de Cristo. Por isso é tempo de nós proclamarmos: arrependam-se, porque o reino de Deus está perto, o reino de Deus está vindo. E quem não sair do império de trevas vai ser condenado com ele. Essa é a mensagem inteira, porque o nosso rei enviou os seus embaixadores à frente, nesse mundo aonde ele vai conquistar, e está dizendo assim: quem se render agora a mim vai ser preservado no dia da minha vinda. Vocês conseguem entender que é como uma mensagem de guerra?
Ele está vindo pelejar contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça, contra Satanás e os seus anjos, contra a morte. E quem se rende a Ele agora será preservado naquele dia. Quem não se rende já escolheu um lado e vai ser destruído com Ele. Simples assim. Por isso nós somos mensageiros de uma reconciliação. É tempo de se deixar de ser inimigo de Deus para ser amigo e filho dele. Ele é tão gracioso que ele manda uma mensagem antes e diz assim: quem se render e crer em mim, não simplesmente vai ser salvo, mas vai ser chamado de meu filho, vai ser tratado como um príncipe no meu reino, como uma princesa no meu reino, vai ser herdeiro desse reino eterno. Olha que Deus gracioso e bondoso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Nessa noite, Ele não leva em conta os teus pecados. Ele só quer que você abandone eles e entregue a sua vida totalmente a Ele, de todo o coração. 1 Pedro 2,22 diz: Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. João 3,14 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a mensagem da cruz. Ela deve estar viva, ardente nos nossos corações. Pregue o evangelho a si mesmo todos os dias. Lembre-se do que Cristo fez por você e proclame isso. Deixem que as pessoas ouçam. A mensagem continua a mesma. Arrependa-se. Abandone os seus pecados. Creia na suficiência do perdão de Cristo e viva uma nova vida com Ele. Como embaixadores de Cristo, nós devemos carregar a mensagem de Cristo. Então, o embaixador, ele é consciente que ele tem um serviço. Serviço de reconciliar pessoas. E que nesse serviço foi confiada a ele uma mensagem. A mensagem do rei. E a mensagem é que há oportunidade de termos paz com Deus novamente. Amém? E por último, a terceira característica de um embaixador de Cristo é que ele é consciente que ele representa o rei e o seu reino. Ele é consciente que onde ele está ali representando o rei e a realidade do reino que ele pertence. Paulo vai dizer aí no versículo 20: portanto somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Paulo está dizendo aqui, olha,
Nós somos esses representantes do Senhor, nós estamos indo em nome do Senhor, e é como se Deus estivesse através de nós, encorajando o mundo a uma mudança. Porque exortar é isso, a gente aprendeu na igreja que quando fala assim, o irmão vai exortar a gente, quer chamar atenção, né? Vai puxar a orelha. Mas exortar, na verdade, é um encorajamento para a mudança. É eu vim te impulsionar para mudar a sua atitude. Então Paulo está dizendo, olha, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe, a principal característica do embaixador é que onde ele estava, é como se o seu próprio rei estivesse ali. Lembra que eu já disse isso? Então, quando nós caminhamos por essa terra, aonde o Senhor tem nos colocado, nós temos que entrar com essa mentalidade e dizer, eu estou aqui não mais em meu nome, mas em nome de Cristo. Por onde eu for, com quem eu falar, já não sou eu mais que falo, mas é Cristo falando, é Cristo agindo. Gálatas 2,19 diz, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse viver que você tem na sua carne ainda, você já não vive mais para você. Você tem um dono. Agora é Cristo vivendo através de você. Quando nós compreendemos o amor de Cristo por nós, nossa resposta é viver em total entrega a esse amor. Eu lembro no dia que eu fui impactado pelo amor do Senhor, que eu entendi que eu era amado e perdoado por Deus. Eu não sabia falar de outra coisa. Foi o tempo que eu levei mais gente para Jesus. Quem via eu só sabia falar disso. Falei, gente, Deus é real, Deus existe. Deus perdoa mesmo. Deus tira os fardos mesmo. Deus tira a condenação mesmo, a acusação mesmo. Você sabe o que é respirar leve? Não é uma metáfora, existe verdade. E tem um jeito de você experimentar isso, é entregando tua vida para o Senhor Jesus. Coitado de quem trabalhava comigo dentro daquele horto lá da prefeitura. Era o dia inteiro. Eu lembro que eu chegava para um amigo meu e eu falava assim, rapaz, você tem que experimentar o que é Deus na tua vida. Quem compreendeu que tamanho amor está sobre você, vive totalmente entregue a esse amor. 2 Coríntios 5,14 diz assim, pois o amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo te domina? Porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não é para você viver mais para você, querido. Você já gastou alguns bons anos vivendo para você. E eu me arrisco a dizer que quando nós vivemos só para nós mesmos, né, é os anos que nós temos do que nos envergonhar. É os anos que nós nos machucamos e machucamos quem está ao nosso redor. Mas quando nós decidimos viver para o Senhor Jesus, é os anos que nós provamos de mais vida. É os anos que nós temos do que mais nos orgulhar, dos anos que nós temos motivos de nos alegrar, porque nós estamos envolvidos em coisas que vão permanecer para sempre, coisas eternas. Por isso, Senhor, eu te amo nessa noite para viver amando o que Ele ama, preocupado com o que Ele está preocupado, em reconciliar o mundo com Ele. Nossa vida deve revelar o coração do Rei que nós servimos.
e o reino que nós pertencemos. Está na hora de nós entrarmos nos lugares que o Senhor tem nos plantado e nós termos essa consciência que nós representamos a Cristo. E eu vou te dizer que na medida que nossa mentalidade for renovada dessa forma, nossa vida de santidade vai ser ampliada. Que nós vamos ter mais zelo em pecar contra o Senhor. As pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer que há um Cristo que habita em nós. Nós fomos a visitar o irmão Sebastião e eu fiquei muito impactado com aquela história do seu vizinho, né? Como o irmão se converteu. O irmão Sebastião estava construindo a casa dele. Você permite eu testemunhar no seu lugar aqui, irmão? O irmão Sebastião estava construindo a casa dele. E tinha um vizinho. Primeiro tinha um outro irmãozinho, né, que insistia para o irmão ir na igreja, né, só convidava para ir na igreja. Deixa eu te falar, abrir um parênteses aqui para não perder o costume. Convite para a igreja não é convite para salvação, viu, meu irmão? Você é chamar para testemunhar a Cristo, não convidar para uma igreja. O convite é resultado de um encontro com Cristo. Amém? Convite para a igreja não é evangelizar. Evangelizar é contar o plano de salvação de Cristo. Não que você não possa convidar pessoas para virem aqui, mas tenha essa consciência. Convidar para a igreja não é cumprir o seu papel como embaixador de Cristo. E aí o irmão Sebastião nunca deu ouvido para o convite do outro, né? Mas esse irmãozinho, vizinho da onde ele estava construindo, viu o irmão Sebastião trabalhando lá e ia lá levar um copo d'água para o irmão Sebastião, enquanto ele construía. E o irmão começou a ver a vida que aquele irmão tinha com Deus. Eu vou contar do meu jeito aqui, viu? Depois você me perdoa se eu erro. Ele começou a testificar a vida que aquele irmão tinha com Deus. Um gesto de levar um copo d'água despertou um anseio no coração do nosso irmão que está aqui do nosso lado nessa noite, em dizer assim: eu quero ter o que esse homem tem. Sabe o que eu vejo na vida desse irmão, que eu nem conheço ele? É que ele era consciente que ele era um embaixador de Cristo. Era um embaixador que carregava uma mensagem, que era consciente que representava Cristo nesse mundo. Era um embaixador que foi enviado para levar uma água para o irmão. O que eu quero te dizer nessa noite, irmão Sebastião, é que o Senhor não é um cabeleireiro que é crente. O Senhor é um embaixador em nome de Cristo que foi enviado para um salão de cabeleireiro. Quer dizer que aqui tem funcionários de empresa, Samuel, Henrique, eu, Felipe. Nós não somos funcionários crentes. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, enviados para estar numa empresa. As mães aqui, donas de casa, vocês não são mães crentes. São embaixadores em nome de Cristo, enviados para abençoar, para testemunhar dentro de uma família, dentro de uma casa. Psicóloga, você não é uma psicóloga crente. Você é uma embaixadora de Cristo que foi enviado para dentro de um consultório de psicologia. Qual que é a diferença aqui? Empresários, vocês não é empresário crente. São embaixadores em nome de Cristo que foram enviados para abrir comércios, para estar em empresas. E a diferença aqui é o seguinte, que, por exemplo, o empresário que é crente, não necessariamente ele vai ser um embaixador de Cristo. Porque quem é simplesmente um empresário crente vai tratar só dos assuntos que é do seu interesse. Mas aquele que é um embaixador que foi enviado como empresário, ele vai cuidar dos interesses do seu rei. Vai entender que ele está ali representando o seu rei. Então, irmão Sebastião, quando o irmão estiver cortando o cabelo, não é só que ser crente.
Mas como embaixador que o irmão vai mostrar como que é Cristo cortando um cabelo, como que é Cristo recebendo pessoas no salão, como que é Cristo trabalhando dentro de uma empresa, como que é Cristo gerenciando um negócio. Quem está me entendendo? Nós somos embaixadores em nome de Cristo, enviados para pregar e anunciar uma mensagem de reconciliação. Nós temos que estar conscientes que as mazelas do mundo é devido à separação, o rompimento entre a humanidade e Deus. Mas nós carregamos a resposta, a cura para toda a humanidade. O que deve definir nosso modo de agir é a nossa identidade, não a nossa função, amém? Vamos ficar de pé? Irmão, irmã, faz tudo de propósito. Anda nessa terra com segundas intenções. Tenha segundas intenções. Revelar o amor de Cristo, fazer Ele conhecido.